1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, a palavra diz assim, ó: lançando sobre ele, sobre quem? Jesus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Fecha agora os teus olhos. Deus amado e Pai, estamos em tua presença. A igreja é tua, Pai, e nós queremos nesse momento sermos úteis ao Senhor e queremos adorar o teu nome. Nós queremos que a palavra do Senhor alcance, Pai, o propósito para o qual o Senhor tem designado, e que nesta noite a tua palavra no meu coração não volte vazia. Que nesta noite a tua palavra no coração de cada um dos teus filhos possa alcançar, instruir, ensinar e gerar vida em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é ansioso ou você é ansiosa? Tem alguém aqui que por acaso sofre por antecipação? Tem uma situação que possivelmente vai acontecer, mas bem antes de acontecer você já começa a sofrer? Tem alguém aqui nesta noite que pequenas contrariedades causa grande irritação no seu coração, parece uma turbulência? Tem alguém aqui nesta noite que tem aquela sensação de perigo? Parece que tudo é perigoso, perigo iminente, alguma coisa vai acontecer, não sabe o que é, mas aquela sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Tem alguém aqui que se preocupa demasiadamente com o que as pessoas vão pensar de você? Ou então, que tem aquela irritabilidade, aquele nervosismo à flor da pele? Querido, se está acontecendo alguma dessas coisas com você, provavelmente, tá? Tem aí um sintoma de que você é ansioso ou ansiosa, de que você está vivendo, e a gente tem que cuidar, porque pode se tornar um transtorno, dependendo da evolução desse quadro. Não estou aqui para discutir a ansiedade na sua formação, como ela aparece, como surgiu, não é isso. Essas coisas eu vou deixar para os médicos que estão aqui, tá? Vou deixar para aqueles que têm conhecimento de causa. Na verdade, a gente sabe que tem coisas que nem os médicos conhecem plenamente. Tem coisas inexplicáveis, né? Mas o que nós queremos aqui é trazer para você uma orientação firme, uma orientação bíblica, de como conviver com isso e de como se ver livre destas coisas. Para quê? Para que você se torne produtivo e frutífero diante do Senhor, para que você produza para Deus aquilo que Ele espera de você. O que é, na verdade, ansiedade? Em palavras simples. Amém? O que é ansiedade? Ansiedade é um estado psíquico de apreensão, de medo, provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa. Apreensão. Vai acontecer. A pessoa fica apreensiva, seu psicológico altera, o coração bate mais forte, e ele tem aquela sensação de que nada vai dar certo. Sabe, isso é ansiedade. A palavra ansiedade, ela tem a origem no latim anxietas, que significa angústia, tá? Aquela angústia na alma, que vem de anxios, que é perturbado, perturbação, angústia, diante de situações. Uma reportagem que saiu agora, neste ano de 2023, diz o seguinte, publicado no jornal O Estado de Minas: o Brasil tem 18 milhões e 600 mil ansiosos, tá? E 13,5% desses 18 milhões e 600 mil pessoas são deprimidas, estão entrando em estado de depressão propriamente dito, são deprimidos. A reportagem diz assim: a pandemia da Covid-19 gerou incertezas, medos, receios e desencadeou uma crise sem limites na saúde mental das pessoas.
Casos como depressão e ansiedade eclodiram no mundo todo. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, revela que já são mais de 350 milhões de pessoas no mundo, de todas as idades, que sofrem com a doença. Agora veio uma informação que me chamou a atenção. O Brasil lidera o ranking de ansiosos, com 18 milhões e 600 mil pessoas com esse transtorno. A OMS revelou que os reflexos da pandemia promoveram um aumento de 25% nos casos de ansiedade e depressão em 2020. Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas mostrou que casos diagnosticados de depressão subiram de 9,6% antes da pandemia para 13,5% agora em 2022. Especialistas já consideram que estamos vivendo uma nova pandemia na área da saúde mental. Olha bem, isso aqui é uma reportagem que saiu. Agora deixa eu esclarecer, fazer uma observação aqui, tá? Ansiedade todos têm. Até você, pastor Wesley. Aleluia. Quem é o mais calmo aqui na igreja também tem ansiedade. É lógico que em nível totalmente controlado. Queridos, a ansiedade, ela serve como motor para a gente buscar a perfeição. Para a gente buscar fazer tudo certo, tudo correto. Tá? Se a pessoa não tem nenhuma ansiedade, nada lhe causa uma certa apreensão, ele não vai se preparar devidamente para enfrentar a situação. Então, em nível normal, todos nós temos algum indício de ansiedade, isso é necessário, tá? É como o medo, a gente prega, fala do medo, fala contra o medo, mas nós precisamos temer alguma coisa, tem que ter medo de alguma coisa. A pessoa que não tem medo, ele vai fazer tantas peripécias, tantas aventuras, tantas coisas difíceis para impressionar, que daqui um pouco ele acaba morrendo. O medo, de certa forma, ele nos protege. Agora, nós estamos falando aqui do seguinte problema, de pessoas que perderam o domínio sobre a ansiedade normal, e que agora a coisa se tornou um transtorno dentro dele, e ele já não consegue mais dominar sobre isso, e quando vê, a situação foge do controle, e ele não tem como dominar, e às vezes passa muito mal. Isso aí, queridos, pode se tornar uma doença, pode também trazer doenças físicas, tá? Os sintomas psicológicos da ansiedade nós falamos aqui: irritabilidade, nervosismo, sensação de perigo, sem nenhum perigo à frente, mas aquela sensação, dificuldade de concentração, tá? Não consegue concentrar em alguma coisa, por quê? Por causa da ansiedade. Medo constante, preocupação exagerada em comparação com a realidade, muito preocupado, insônia ou dificuldade para dormir, agitação nos braços e pernas, incapacidade de lidar com dificuldades, tudo isso é sintoma psicológico da ansiedade. É lógico que estas coisas aumentando, crescendo dentro, vai fazer com que a autoestima caia, vai fazer com que frustrações e angústias aumentem no coração, vai baixar a resistência imunológica e provavelmente vai tornar esta pessoa suscetível a infecções, a distúrbios cardiovasculares, tá? A depressão e outras patologias. Então tem que se tomar cuidado. Sintomas físicos da ansiedade. Olha bem, começou na alma, começa na mente, no coração, e aí acaba se manifestando de alguma forma fisicamente no corpo. Então, alguns sintomas físicos da ansiedade: batimento cardíaco acelerado. Espero que o seu coração seja assim, ó, certinho, tá? Quando eu vou no médico, eu falo assim: mede aí a 10 por 7. Ele mede 10 por 7. Eu sabia, tem anos e anos que é 10 por 7. Não porque eu não tenha nenhum nível de ansiedade, como eu falei para vocês, em nível normal é benéfico, tá? Boca seca também é um sintoma físico.
cansaço fácil. Normalmente pessoas muito ansiosas se cansam por qualquer coisa que faz. Dificuldade para engolir. Já ouviu falar daquela bola na garganta, aquele bolo na garganta que a pessoa parece que está engasgada? Já é a manifestação, já é um sintoma físico que está manifestando por causa do nível de ansiedade. Inquietação, tá? Inquietação, náusea, diarreia, problemas estomacais, respiração artificial, tensão muscular, dores musculares, tonteira, vertigem, transpiração, mas não devido ao calor. Nesses dias todo mundo transpira, não tem jeito, tá? Mas não é essa transpiração normal de calor, do calor. É uma transpiração que acontece, tá? Não estou falando de transpiração de menopausa, tá? Nem de andropausa, tá bom? Se é homem aí fica rindo, mas homem também tem. De vez em quando eu dou uns calorão lá em casa, a menina fala, olha andro. Eu falo, nada disso, aqui não tem esse negócio não. Mas tem, sabe? Tem vezes que dá aquele calorão assim que eu penso, meu Deus, botaram fogo no mundo. E eu fico suado assim. Mas é normal, isso aí é normal à idade, tá? Tremores, espasmos musculares. Sabe aquele momento que você está assim, de repente um músculo começa a fazer assim, ó. Você tem, né? Por isso que você pensa assim, né? Tá? Então, são sintomas físicos, tá? Que se manifestam e pode se tornar uma doença e se agravar. Então tem que ser tratado. Agora, o que Jesus falou sobre a ansiedade? Então, aqui é o meu ponto. Eu não sou médico. Estou citando aqui para vocês, pesquisa o que eu escrevi, que eu achei interessante. Mas aqui, agora, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade? O que o Senhor Jesus falou sobre a ansiedade? Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Olha bem, nós vamos ler esse texto todo, do Mateus 6, 25 até o 34, para fazermos aqui algumas observações, e com certeza isso vai ajudar você, tá? Vai trazer uma visão para você aí, acerca do que a Bíblia pensa e da orientação bíblica sobre isso aí. Vamos lá? Deu problema? Então vamos ler, abre a tua Bíblia. Se você não tem Bíblia, abre uma Bíblia no seu celular, tá bom? Mas olha, é só para coisa de Deus agora, tá? Em nome de Jesus, rede social cai fora. Ó, aquela mensaginha de WhatsApp está repreendida, não olha não, tá bom? Se aparecer agora, você não olha. A gente tem que saber dominar sobre estas coisas. A igreja não é lugar de ficar vendo rede social. A igreja é lugar de ouvir a palavra do Senhor, de receber a orientação de Deus, de ser direcionado pelo Espírito Santo. Então vamos lá, Mateus 6, 25. Olha o que a palavra diz. O texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado aqui é uma palavra que vem do grego pétios, tá? Que significa antebraço. O côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo, tá? Isso é um côvado. Qual de vós pode acrescentar aí 50 centímetros à sua estatura? 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Isso aqui é Bíblia, tá? A palavra de Deus. Literalmente, lemos um texto bíblico aqui. Eu sempre digo, queridos, a nossa autoridade, ela acaba quando entra a palavra do Senhor. Se estamos falando alguma coisa, de repente a palavra do Senhor vem contrária ao que falamos, olha, morre tudo o que falamos. Porque a palavra do Senhor é a palavra da vida. Aqui nós percebemos pelo menos 3 coisas relacionadas à ansiedade. Tá? Primeiro lugar, primeira coisa, qual é a vontade de Deus, a vontade de Jesus em relação à ansiedade? Qual é a vontade do Senhor? Versículo 25, essa é a vontade de Deus, olha bem, não andeis ansiosos. A primeira vontade, a vontade de Jesus, é para que você, para que eu, para que não sejamos ansiosos, tá? Para que a gente não venha a sofrer com esse mal. Não é vontade de Deus que eu seja ansioso, tá? A palavra do Senhor ainda diz assim, em 1 Coríntios 7, 29, isto, porém, eu vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, também os que sorriem como se não sorrissem, os que choram como se não chorassem, e o texto diz assim, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. E o versículo 32 de 1 Coríntios 7 diz assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupação. Por que está inquieta a tua alma? Por que você deixa a sua alma perturbar tanto dentro de você? O salmista dizia isto. Por que está inquieto dentro de você? Essa não é a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer para a sua vida. A ansiedade não faz parte do cardápio de Deus para você. Deus tem coisas melhores para a sua vida, para a nossa vida. Não estou dizendo isso aqui para você, querendo dar a entender que eu nunca fiquei ansioso muitas vezes. Tem situações que realmente a gente não consegue controlar. Tá? Mas não estou falando desta situação, que é uma situação real, de perigo, que acontece uma coisa ruim que aconteceu, e você quer solucionar e não tem como. É lógico que nesse momento a ansiedade bate a porta. Mas eu estou dizendo para você, normalmente na sua vida diária, no seu viver, na sua casa, na sua família, por que se inquietar? Por que ficar ansioso? Então essa não é a vontade de Deus para você. Em primeiro lugar, precisamos entender isso, nesse texto, tá? Segundo lugar, o que é que nós precisamos tirar como lição aqui desse texto? Porque não podemos ser ansiosos. Jesus diz para não andarmos ansiosos, por que não? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 1 centímetro à sua estatura? O que Jesus está querendo dizer aqui? Queridos, a ansiedade não resolve nada. Você vai ficar nervoso, vai se irritar, vai correr o risco de pecar, vai correr o risco de tomar decisão errada e não vai resolver nada. A ansiedade, ela não contribui em nada, é isso que Jesus está dizendo. O fato de ficarmos assim, de extrapolarmos, de ficarmos irritados, não vai ajudar em nada na situação. É isso que o Senhor está dizendo, a ansiedade não resolve, ela em si não vai resolver nada. É muito melhor nós procurarmos controlar, respirarmos bem, analisarmos a situação com tranquilidade, para não errarmos nas decisões que nós tomamos. Terceira percepção que esse texto aqui nos traz. Versículo 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Aí Jesus fala assim, os gentios é que se preocupam com estas coisas, tá?
Terceiro lugar, ansiedade não é para crente, tá? Jesus está dizendo que a ansiedade é para incrédulo, é para aquele que não crê, é para aquele que não tem Deus na vida. Eu sei que eu estou te apertando, porque às vezes é difícil, tá? Eu sei que tem pessoas que convivem com ansiedade dia a dia, mas quem sabe hoje o Senhor vai colocar um pouco da palavra do Senhor em você, e nós sabemos que quem nos liberta é a palavra do Senhor, é entendermos plenamente a palavra de Deus, isso nos liberta. Então a ansiedade não foi feita para você. Se a ansiedade não foi feita para nós, por que nós ficamos ansiosos? Ainda baseados nesse texto, por que nós ficamos ansiosos? Então vou relacionar aqui para você também mais 3 coisas. Por que nós andamos ansiosos? Se isso não é para nós, se Jesus não quer que sejamos ansiosos. Em primeiro lugar, por que nós estamos ansiosos? Versículo 26, observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros de Jesus, e ele fala assim, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta, está sustentando cada uma delas. O que eu entendo com isso aqui? Por que as pessoas às vezes ficam ansiosas? Em primeiro lugar, porque não reconhece o provedor que tem. Tem um provedor da nossa vida. Sabe, tem alguém que cuida de mim mais do que eu mesmo. Tem alguém que tem atenção para comigo mais do que eu mesmo. Queridos, tem situações, eu creio na minha vida, que se não fosse a providência de Deus, eu não estaria aqui, já teria morrido. Mas existe um provedor na minha vida, que se chama o Senhor, e nele nós devemos confiar, porque Ele vai nos livrar, Ele vai nos sustentar. Tá? A ansiedade, eu vou dizer para você que sem medo de errar, ansiedade demasiada é falta de confiança na provisão do Deus Todo-Poderoso. É falta de confiar que Deus está com a sua mão estendida sobre nós, e que a bênção dele, ela está sobre nós. Deus está gerando bênção todos os dias. Deus está cuidando de mim, está cuidando de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui na casa de Deus hoje, sabe por quê? Porque Deus cuidou de você. Você está aqui porque Deus estendeu a sua mão sobre você, e Ele tem cuidado de você. A ansiedade, em sua maioria, é fruto, querido, de nós olharmos para os problemas e nos esquecermos de Deus. De nós olharmos para as dificuldades e esquecermos, olha, Deus me auxilia nas minhas dificuldades. Não estou dizendo aqui que você não tem que tomar providência diante das dificuldades, diante das adversidades. Você precisa tomar providência, mas você não pode esquecer que Deus está contigo, que o Senhor vai te abençoar, que a provisão dele na sua vida vai te dar paz para você resolver as situações. Então nós precisamos entender isto. Por que muita gente está ansiosa hoje? Porque não tem conhecimento da provisão de Deus na sua vida. Deus é o nosso provedor. Não vai faltar nada. Sabe, o Senhor vai fazer a sua obra em nós. Nós precisamos entender que a nossa ansiedade não resolve, como nós vimos. E que em momentos cruciais, a provisão de Deus vai estar sobre nós. Deixa eu contar aqui um testemunho para você. Muita gente não conhece. Lembra quando nós compramos aquela igreja lá em Goiânia? E que eu fui lá e extrapolei e fiz um negócio que, meu Deus, até hoje quando eu penso eu tremo. Mas eu não fiz esse negócio baseado em mim, na minha percepção, e nem no que eu queria. Eu fiz por orientação de Deus. Não sei se você entende como é que a fé se manifesta, mas em determinados momentos, Deus se manifesta a nossa fé de uma forma que nós não conseguimos resistir. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, ela está dentro de nós, e está dizendo, faça isso, faça, é para fazer, é agora, você precisa fazer. E Deus está dizendo assim no coração, não tenha medo, eu estou contigo, pode fazer, e acaba que a gente entra.
E nós devemos aprender a separar a emoção da verdadeira fé. Não é por emoção, não é porque eu quero. Tem que ser sob a orientação e a presença do Senhor. E naquela orientação do Senhor, estava ali diante daquela igreja, lá na Avenida Xingu, lá no Parque Amazonas. E nós queríamos comprar ali um local para construir uma igreja. E nós achamos aquela igreja lá, o preço era alto. Tá? Há 5 anos atrás eram 800 mil reais. A gente precisava dar 50 mil de entrada e 400 mil a gente iria pagar com 60 dias. O restante seria 10 mil por mês. Esse aí era fácil. Mas em 60 dias a gente precisava passar 400 mil. E eu fiz o negócio. Quando cheguei aqui na igreja, queridos, no primeiro domingo, mas a fé estava no meu coração. Eu sei que Deus estava honrando, eu sei que Deus tinha falado, que a manifestação de Deus tinha acontecido, que eu não fiz por mim mesmo. Não era a minha vontade, era a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não cai por terra. Tá? Muitas vezes Deus nos leva a fazer alguma coisa que diante de nós parece loucura, mas é Deus se manifestando. E nós fizemos aquele negócio. Tá? Os 50 mil de entrada a gente tinha. Aí eu vim aqui para a igreja do Senhor, me lembro que no domingo eu falei, irmãos, nós compramos, tal, e o negócio é o seguinte, Deus vai nos abençoar. Quer dizer, eu tinha o plano A, eu tinha o plano B, eu tinha o plano C para quitar aqueles 400 mil. É lógico que dentro de você faz todo tipo de articulação para que você não passe vergonha, para que não envergonhe a igreja do Senhor. Tá, mas o plano A era pedir o socorro dos irmãos, porque a gente tinha feito um consórcio. E esse consórcio era suficiente, alguns aqui lembram, tá? Tínhamos feito um consórcio, e eu falei, irmãos, eu preciso que você faça um investimento. Seu dinheiro não vai ficar sem juro. Você vai investir no pagamento desses 400 mil, valor que você quiser, porque quando o consórcio sair, olha que fé, hein? Podia demorar 1 mês, 1 ano, ou até 10 anos, que é o prazo. Você vai investir nesse consórcio. O que você quiser, o que Deus colocar no seu coração, você me passa para a gente ajuntar e pagar lá esta igreja. E quando sair o consórcio, você vai receber o valor que você pagou, corrigido de acordo com a correção do consórcio. Queridos, aí eu vou falar para você, a igreja aqui ficou com dó, porque eu falei, ela tinha que pagar 400 mil, e naquela noite nós levantamos aqui uma quantia de 25 mil. Para 400 estava faltando um pouquinho, né? Mas que eu acho interessante, teve uma irmã que chegou assim, falou, pastor, eu fiquei com dó demais do senhor, pastor, o povo não quer ajudar, pastor, chorando. Pastor do céu, se eu tivesse, pastor, eu ia passar tudo, mas eu não tenho um centavo. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira ela foi lá no banco e sem esperar, de repente mandaram um ressarcimento de uma coisa antiga lá para ela de 5 mil. Sabe o que ela fez? Ela veio alegre, pastor, eu não tinha, mas agora eu tenho. Eu vou entrar com 5 mil, porque apareceu lá na minha conta. Eu pensei, isso é um sinal de Deus. Nem tudo está perdido. E aí, dentro de tudo, querido, nós conseguimos, tá? Arrumei empréstimo, tem um empréstimo que a gente está pagando até hoje. Olha a confiança do irmão, nós pegamos na conta desse irmão, nós pegamos lá, se eu não me engano, foram 120 mil, no nome dele, para a gente assumir pagando as prestações. Até hoje estamos pagando. E nós conseguimos e pagamos. Quando fez 11 meses, olha a honra que Deus traz. 11 meses eu comecei aqui, o Senhor me levou a orar para o consórcio sair. Eu estava aqui na oração da madrugada, a oração que você faz era minha, tá? Eu vinha de madrugada e aqui sozinho eu clamava e pedia assim, Senhor, agora vai completar 1 ano que as pessoas arrumaram. Foram poucos que arrumaram, mas eles arrumaram confiança. Teve aí mais ou menos 1 dúzia de irmãos que ajudou, tá? Que participou. E Deus me despertou para orar, para sair. Eu comecei a orar, eu pedi oração aqui de manhã. Olha, vamos orar para o consórcio sair esse mês, porque Deus está me direcionando, e nós vamos quitar essas contas todas. Vamos quitar tudo aquilo que nós pegou.
Tudo que nós pegamos, nós vamos quitar. E a gente orando. Queridos, a gente estava no mutirão da igreja lá de Rubiataba, furando os buracos. Tá? Furando os buracos. Eu estava lá com o irmão, aquele mais idoso lá, eu esqueci o nome dele, lá de Rubiataba, aquele mais velhinho lá. A gente estava dentro de um buraco, que ele não dava conta, falou, vem me ajudar aqui. E aí nós começamos a furar um buraco lá, cavando. Duro o chão, de repente o telefone toca. E eu pego o telefone e vou atender, sair do buraco lá. Aí o rapaz falou, olha, eu sou do consórcio Govesa, eu estou te ligando porque eu quero te vender mais um consórcio. Aí eu falei para ele, não, querido, eu falei para você que nós queremos fazer, depois nós fizemos mais. Mas nós só vamos fazer quando sair um. E ele falou, justamente por isso que eu estou te ligando, porque saiu um consórcio para vocês. E eu falei, e saiu maior, nós tínhamos 2. Ele falou, sim, saiu maior, porque esse era o que dava para pagar. E Deus nos honrou naquela situação. Nós quitamos todos os irmãos que confiaram, nós pagamos tudo corrigido. Alguns irmãos nem aceitaram a correção, não quero. Mas nós pagamos a todos. Teve irmãos que dispensou a contribuição, tá? Não, pastor, vai ficar para a igreja. Amém. Então Deus honra. E sabe o quanto que eu fiquei ansioso diante daquela dívida de 400 mil? Nem um pouquinho. Porque aquela mesma fé que me levou a fazer aquele negócio, ela ainda se mantinha no meu coração. Ela ainda estava presente. E durante aqueles 60 dias, naquela luta para conseguir, nem um pouquinho de ansiedade passou no meu coração, porque eu conhecia o provedor que nós temos. Tem um provedor na nossa vida, tem um provedor na sua vida, que não vai te deixar ser envergonhado. Seja fiel a Deus, e Deus vai manifestar na sua vida a sua bondade, a sua glória. Nos momentos mais difíceis, você vai ver a mão de Deus sustentando você, amparando você, segurando você, porque Ele é Deus. E nós quitamos tudo, queridos. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Deus é tremendo. Por que as pessoas ficam ansiosas? Porque não conhecem de fato o provedor que elas têm. Não conhecem quem é Deus, quem é aquele que está sobre elas, quem é aquele que está provendo na sua vida. E eu gostaria que você mudasse a sua forma de enxergar. Deus nunca te abandonou. Às vezes no nosso coração, pela dificuldade, por momentos difíceis, nós acabamos pecando, dizendo, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, e agora, o que eu vou fazer? Queridos, mantenha o teu coração no Senhor, e a mão de Deus estará sobre você, cada momento da sua existência. Deus não vai deixar você um só instante. Deus vai sustentar você e vai abençoar para que tudo dê certo na tua vida. Queridos, eu não acredito no evangelho da prosperidade. Não, mas eu acredito na prosperidade do evangelho. Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado a vocês, essas bênçãos vos acompanharão. A bênção acompanha quem guarda o evangelho, quem tem a palavra de Deus no coração. É diferente. Não é essa coisa que estão pregando de evangelho da prosperidade. Vem para a igreja que você vai ser rico. Cristo não prometeu riqueza para ninguém. O evangelho não promete riqueza para ninguém. O evangelho promete muito mais do que isso. O evangelho promete a salvação de Deus. O evangelho promete o perdão dos pecados. O evangelho promete para nós uma eternidade com o Senhor nos céus. Isso o evangelho nos promete. Mas se você veio para a igreja para ser rico, não é essa a proposta do evangelho. Sabe, eu queria pregar isso, porque tem gente que prega e a igreja lota, mas de que adianta? Agora,
Obedeça a Deus para você ver. Seja sincero diante do Senhor. Seja alguém que retribui o favor de Deus na sua vida. Tem muita gente que não gosta de falar, que fala nisso, mas seja dizimista na casa de Deus, seja ofertante. Queridos, a igreja não é de homens. A igreja não é para que sejamos próximos. Igreja, olha, eu concordo, não é para encher a barriga de pastor. Dízimo não é para isso. Dízimo é para prosperar a igreja do Senhor, para que a igreja cumpra o seu propósito de anunciar a salvação que está em Jesus, para que a igreja cumpra o propósito de cuidar daqueles que são menos favorecidos. A igreja precisa cumprir. Eu sempre digo assim, olha lá o lar da melhoridade, tem mais de 70 idosos lá, sendo cuidados, sendo amparados, sendo alimentados. E sabe por que aquilo lá existe? Porque teve pessoas que tiveram fé para dizimar na casa do Senhor, para ofertar na casa de Deus. Tem pessoas que tiveram fé. Se você não tem essa fé, você não está proibido de estar na igreja. Você faz se você quiser. Eu sou dizimista e nunca me faltou nada, mas não é por negócio com Deus, é porque eu sei que eu preciso investir nesse evangelho, nesta palavra. Agora, fica esperto, tem igreja que só quer o dinheiro do povo, fica esperto. Se é necessário, abre os teus olhos, não seja nécio, abre os teus olhos, para que nós possamos andar segundo a vontade do Senhor e fazermos a obra do Senhor. Número 2. Ai, meu Deus. O relógio está certo? Já é 8h30 mesmo? É porque hoje cedo estava parado, né, presidente Wesley? E ele estava olhando lá, ele estava parado, aí ele perdeu o tempo. Trocou a pilha. Eu estou procurando ser mais ético, tá? Eu não quero extrapolar. Mas tem muita coisa aqui. Ainda tem 2 tópicos aqui. Porque não podemos ser ansiosos segundo Jesus. Em primeiro, aliás, se a ansiedade não é coisa de crente, por que muitos estão ansiosos? Em primeiro lugar, porque não reconhecem o provedor que tem. Aí nós temos aqui o segundo e o terceiro lugar, mas não dá para falar hoje. E aí nós temos ainda o principal da mensagem, tá? Aqui nós estamos na introdução. Como vencer a ansiedade segundo a visão bíblica? Qual a orientação de Deus para a gente vencer essa ansiedade? Infelizmente nós vamos deixar para a próxima ceia, tá? Nós vamos continuando até onde der, tá? Ore por mim. Ore para que nós possamos trazer sempre a palavra do Senhor para o seu coração e para que você seja abençoado por Deus através da sua palavra. Amém, igreja do Senhor?